Primeiro, a gente vai definir essas operações sobre linguagens, é a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Se a gente tiver duas linguagens, nesse exemplo aqui a gente está chamando elas de linguagem A e linguagem B, a união das duas linguagens equivale ao conjunto das palavras X, tal que X ou pertence à primeira linguagem ou pertence à segunda linguagem. Tá? Então, é bem simples. A união de uma linguagem é quando você pega todos os elementos que pertencem ou a uma ou a outra. Já a concatenação de duas linguagens, denotada aqui pela justaposição dos símbolos da linguagem, ela vai ser igual ao conjunto de todas as cadeias x, y. Então, a cadeia x concatenada com y, significa que vai vir primeiro x, depois a palavra y. Onde x pertence à primeira linguagem e y pertence à segunda linguagem. Percebam que, nesse caso aqui, é diferente fazer AB, vai ser diferente de fazer BA. Porque BA vai ser primeiro as palavras de B e depois as palavras de A. Aqui, em AB, é primeiro as palavras de A concatenadas com as palavras de B. Então, a ordem faz diferença. Enquanto que a união não faz diferença a ordem, né? Então, a união de A com B é o mesmo da união de B com A. E o último operador que a gente tem definido é o operador estrela. Esse operador permite a concatenação sucessiva das palavras da própria linguagem. Se a gente tiver, então, a estrela, significa que a gente está gerando um conjunto de todas as palavras, ou seja, uma linguagem, onde K é maior ou igual a zero, porque a gente está usando o símbolo estrela, lembra que estrela pode ser 0 vezes iterado. Então, cada palavra XI dessa concatenação que a gente está fazendo, ela pertence à linguagem A. Tá? Então, se a gente definir uma linguagem A, fazer o A estrela é pegar todas as possibilidades de concatenação das palavras de A, incluindo a palavra vazia. Aqui a gente tem um exemplo com duas linguagens. Essas linguagens possuem apenas duas palavras. A gente não está acostumado a usar esse tipo de exemplo, mas aqui vai ser conveniente para a gente exemplificar que, se a gente fizer a união das linguagens A e B, a gente vai ter essa linguagem aqui embaixo, que tem esses dois primeiros vindos da linguagem A e os dois segundos da linguagem B. Já se a gente fizer a concatenação das linguagens, a gente tem sempre o primeiro elemento da linguagem A concatenado com um elemento da linguagem B. Então, vão ser todas as possibilidades aqui de concatenação, e aqui a gente já consegue ver, né, que a ordem faz diferença. Se a gente tivesse feito B no concatenado com A, iam ser outras palavras que teriam sido geradas. E, por último, a operação estrela, que é o A iterado várias vezes, é pegar as palavras de A e concatenar com ela mesma. Então, a gente tem aqui a palavra só concatenada uma vez, ela concatenada duas vezes, eu posso concatenar com a outra palavra também. E, importante é que a gente pode não ter nenhuma concatenação, o que para a gente é o mesmo que ter a palavra vazia. No A estrela, a gente tem a palavra vazia. Muito bem, a gente vai dizer que uma operação como essa, de união, concatenação e estrela, ela é fechada sobre uma operação. Então, se a gente tiver um conjunto de objetos, conjunto X, que contém os itens aqui, os objetos XI, X1, X2 até Xn. A gente fala que, para essa coleção, uma operação, ela é fechada sobre o conjunto X, se quando nós aplicamos essa operação a dois elementos do conjunto, a gente chega em um outro elemento aqui, xk, e esse xk também faz parte da mesma coleção de objetos. Então, significa dizer que, se eu aplicar uma operação em dois quaisquer elementos, eu chego em um elemento também do mesmo conjunto X. Essa é a definição de operação fechada para um conjunto. Por exemplo, lá na matemática, se a gente tiver o conjunto dos números naturais, que é esse n aqui, são os conjuntos com 1, 2, etc. Os naturais, eles são fechados sobre a operação de multiplicação. Por quê? Qualquer item qualquer dois elementos ou objetos do conjunto que a gente tomar e aplicar a operação de multiplicação, o resultado também vai estar dentro dos naturais. Tá? Então, a gente pode falar aqui, para o conjunto dos naturais,
a operação de multiplicação ela é fechada para esse conjunto. Porém, a operação de divisão, ela não é fechada, porque a gente pode escolher dois elementos dos naturais, por exemplo, 1 e 2, pertencem aos naturais, mas quando a gente faz 1 dividido por 2, vai dar meio, e meio não é um número natural. Tá? Então, a operação de divisão não é fechada para os naturais, mas a de multiplicação é. Voltando aqui ao nosso contexto de linguagens, a gente quer saber se ao aplicar algumas operações nessas linguagens, a linguagem resultante pertence à mesma classe de linguagem. Qual que é a classe de linguagens que a gente aprendeu até agora? São as linguagens regulares. Então, o que a gente vai ver agora nessa parte da aula é que as linguagens regulares, elas são fechadas sobre as operações de união, concatenação e estrela. Isso significa que a gente pode formar linguagens regulares a partir de outras linguagens com essas operações. Tá? Então, não necessariamente a gente vai precisar provar que uma linguagem é regular, mostrando um autômato. De repente, a gente pode mostrar que ela foi obtida através de uma dessas operações de união, concatenação ou estrela em linguagens que a gente já sabia que eram linguagens regulares. Essas operações são chamadas de operações regulares. Quando a gente fala de operações regulares, são operações sobre linguagens regulares que são fechadas. Ou seja, pega duas linguagens regulares, aplica a operação, dá uma linguagem regular também. A primeira operação que a gente vai ver, a prova do porquê que ela é uma operação regular, é a operação de união. Então, na operação de união, se a gente tiver duas linguagens, A1 e A2, o nosso teorema fala que a união vai gerar uma linguagem aqui, a união dessas duas linguagens vai gerar uma linguagem que também é uma linguagem regular. A prova para esse teorema vai ser através da construção de autômatos a partir dos autômatos que a gente já sabe que existem para as linguagens A1 e A2, que a gente falou que elas são regulares, então existem os autômatos. Vejam aqui, então a gente vai assumir que para A1 e A2 existem dois autômatos, N1 e N2, representados aqui por essas figuras em azul e em vermelho. Aqui a gente tem que o primeiro autômato começa no estado inicial Q1 e o estado final dele é um F1. E a gente tem representado aqui a função delta chapéu, dizendo que ao iniciar em Q1 e processar W, nós chegamos até um estado final F. Muito bem. O mesmo vale para o N2, tá? Aqui a gente tem exemplificado que se o estado inicial de N2 é Q2, quando a gente processa W partindo de Q2, a gente chega em um estado de aceitação F2. É só um exemplo, um diagrama, uma representação gráfica de que existem esses dois autômatos. A gente não precisa saber exatamente como eles são, tá? Porque o resultado vai valer para qualquer linguagem N1 e N2 quando é realizada a operação de união. A nossa proposta é construir um novo autômato não determinístico com arcos epsilon, então ele tem transição vazia, e esse autômato ele vai reconhecer uma cadeia W se ou N1 ou N2 reconhecem. Tá? Então vai ser um pouco parecido com aquilo que a gente fez com as expressões regulares. A gente vai juntar esses autômatos e mostrar que se a cadeia W é aceita ou por N1 ou por N2, ela também é aceita por esse novo autômato que a gente está criando aqui, chamado de N. Vejam, no novo autômato, a gente tem um novo estado inicial, Q0 aqui, e esse estado ele vai ramificar tanto para N1 como para N2, usando uma transição vazia, então uma transição espontânea. A gente pode lembrar lá da ideia do não determinismo, né? O não determinismo fala que o nosso autômato, ele, de uma certa forma, adivinha para qual lado que ele deve ir. Na verdade, quando a gente vai implementar isso, a gente faz ele ir para um lado, testa, e depois faz ele para o outro e testa. Mas o fato é que se pelo menos uma tentativa der certo, a cadeia vai ser aceita. Então, percebam aqui que se ao processar W pertencer à linguagem A1, ela vai ter sido aceita por essa parte do autômato. Se, caso contrário, W pertencer à linguagem A2, ela vai ser aceita por esse lado do autômato aqui.
Então, o que a gente fez, acabou de fazer agora é criar um autômato com um novo estado inicial e dizendo vai para cá ou vai para lá. Isso garante que as cadeias W que vão pertencer à união de A1 e A2, elas vão ser aceitas por esse autômato que a gente acabou de criar aqui. Tá? A prova matemática disso, a gente vai escrever tudo aquilo que a gente tinha desenhado, que é, suponha que a gente tem um autômato N1 que aceita A1, e suponha que a gente tem um autômato N2 que aceita A2. Para reconhecer a união de A1 com A2, a gente constrói um autômato N, onde o conjunto de estados desse autômato N é o conjunto de estados do autômato 1 com o autômato 2 unidos, mais um estado Q0, que a gente falou, vamos criar um estado inicial. O Q0 é o estado inicial e os estados de aceitação vão ser todos os estados do autômato 1 e do autômato 2. Tá? Então, continua aceitando pelos mesmos estados. Se a gente olhar na figura aqui, é exatamente isso aqui, ó, os estados de aceitação do novo autômato são os dos autômatos 1 e 2. E por último, a gente tem a nossa função de transição delta. Ela é definida usando a função do primeiro autômato, sempre que um estado pertence ao primeiro autômato. Ou usando a função de transição do segundo autômato, se o estado pertence ao segundo autômato. O que isso equivale a dizer é que, se eu estou aqui nesse autômato aqui de cima, use a transição do autômato 1. Se eu estou no autômato de baixo, use a transição do autômato 2. E aí, se a gente tiver no estado Q igual a Q0, que é esse aqui, ó, Q0, e o símbolo de entrada for a cadeia vazia, a gente vai ou para Q1 ou para Q2, que é o que a gente tem representado aqui, vai para Q1 ou para Q2. E caso lá em Q0 o símbolo não for a cadeia vazia, a gente vai deixar indefinido, porque aqui em Q0 a gente não pode ir para lugar nenhum. A gente não pode processar símbolo nenhum da palavra, né? Não poderia ter aqui um A para ser processado. Então não poderia processar um A ou um B aqui. Não, só pode ter a transição espontânea, porque o A ou o B vão ser processados dentro dos autômatos que a gente já sabe que existem para as linguagens A1 e A2. Bom, tem aqui o finalzinho, né? Com isso, por construção, a gente consegue dizer que a cadeia W ela é aceita sempre que N1 ou N2 aceitam a cadeia W. Foi para um lado ou foi para o outro, aceita a cadeia W. O próximo teorema que a gente tem fala que as linguagens regulares são fechadas para concatenação. E lembrando aqui a operação de concatenação, x, y, x vem da primeira linguagem e y vem da segunda linguagem. A gente vai supor, mais uma vez, que existem os dois autômatos. Existe o autômato N1, existe o autômato N2, que processam as linguagens N1 e N2, que estão desenhados aqui embaixo. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa ler o começo da cadeia no autômato N1 e o final da cadeia no autômato N2. Então, a gente vai construir um autômato novo, em que a cadeia W vai ser aceita se a primeira parte, ou seja, o prefixo, for aceito por N1, e a segunda parte, que é o sufixo, é aceito por N2. Olhando aqui no desenho, o que a gente tem aqui, a gente vai tomar Q1, que era do autômato 1, como nosso estado inicial ainda. A gente tem os estados finais agora de F1, que eram os estados finais do primeiro autômato, eles devem apontar para o estado inicial do autômato 2. Se a gente tivesse outros estados finais, aqui e aqui, esses também iam ter que ter uma ligação aqui para o estado inicial de Q2. Porque a ideia é sempre que aceitou uma parte da cadeia N1, então pertence a 1. Agora eu vou ver se a segunda parte pertence a 2. Com isso, a gente vai ter que o estado final, né, os estados de aceitação mesmo, vão ser apenas os estados do segundo autômato, de F2. E aí a gente pode dizer que o novo autômato ele aceita qualquer cadeia que pode ser dividida em duas partes, com a primeira parte sendo aceita em N1, a segunda parte sendo aceita em N2. E a gente pode pensar que o não determinismo, nesse caso, ele está nessa transição aqui, ó, que é o autômato adivinhar se ele vai para o próximo autômato, né, para a segunda parte, ou se ele continua processando, porque aqui poderiam ter loops, né, voltar para um outro estado, e assim por diante. E aí ele tem que determinar com o não determinismo
ele pode adivinhar se ele vai ou não para o próximo autômato. Aqui a gente tem a prova também, mais uma vez, dizendo que N1 é a máquina que aceita 1, N2 é a máquina que aceita 2. E da mesma forma como a gente mostrou, o conjunto de estados, dessa vez a gente não precisou criar nenhum estado, é a união dos dois estados dos autômatos. O estado inicial a gente pegou o Q1 emprestado do primeiro autômato, o estado de aceitação passou a ser os estados de F2, porque a gente só aceita se o sufixo for igual, se o sufixo for aceito pela máquina 2. E aqui a função de transição. A gente usa as transições do primeiro autômato enquanto a gente estiver em estados do primeiro autômato. Se o estado for estado final, o símbolo de transição não for cadeia vazia, a gente mantém a mesma transição, que é esse exemplo que eu mostrei aqui, ó. Estado final não é cadeia vazia, então, por exemplo, aqui é um A, ele volta para o estado QX aqui. Então, a gente vai usar essa mesma tabela de transição. Se a gente está em um dos estados finais de Q, e é a cadeia vazia, então a gente tem que manter as transições que já estavam previstas lá no autômato 1, incluindo a transição para Q2. Quem era Q2 é o estado inicial do segundo autômato. Então, aquela linha está dizendo que você inclui essa transição para cá, mas também inclui a transição da cadeia vazia para ir para o próximo autômato. E a última, mais simples, é que as transições do segundo autômato são usadas quando o estado pertence aos estados do segundo autômato. E, mais uma vez, também não vai ser difícil ver que N vai aceitar a cadeia W quando o prefixo dela for aceito por N1 e o sufixo for aceito por N2. E a última operação que a gente tem, que também é uma operação regular, que ela é fechada para as linguagens regulares, é a operação de estrela. Nessa operação de estrela, a gente vai ter cadeias geradas pela concatenação das cadeias de A1, e a cadeia vazia está lá dentro também. Mais uma vez, a gente assume que existe o autômato N1, que aceita a linguagem A1, está determinado aqui, e agora a gente vai construir um autômato que ele vai aceitar a cadeia W se a W puder ser quebrada em partes que N1 aceita. Vamos ver como fica isso. A gente vai ter aqui um novo estado inicial. Esse novo estado, a gente tem uma transição vazia para o estado inicial de Q1, que está aqui. E aí, em seguida, a gente vai fazer com que as transições dentro de N1 sejam as mesmas, só que sempre que chegar em um estado de aceitação, então, quando a gente chega em um estado de aceitação, aqui QI pertence a F1, o nosso autômato retorna para o antigo estado inicial, que era Q1. Significa dizer que, se antes a gente aceitava uma palavra aqui, A, B, agora a gente chegou no estado de aceitação. A gente pode voltar, então pode fazer essa iteração aqui, 0 ou mais vezes, e ficar voltando e tentar de novo aceitar essa palavra. Com isso, a gente diz assim que o autômato decide se ele vai, para onde ele vai, se ele decide voltar para o começo para processar a palavra de novo ou não, e dá exatamente aquele comportamento que a gente falou, né, de processar cadeias que são iteradas, concatenadas, várias vezes. Poderia ser AB, ABA, e depois, quando a gente volta, pode ser a cadeia AB, né? Então, ele pode ficar fazendo esses ciclos várias vezes, se ABA e AB pertencem à primeira linguagem. A gente também tem aqui mais uma questão, que é, como a gente tem o epsilon pertencente à linguagem resultante, o A1 estrela, se a palavra vazia for processada, né, não tiver transição nenhuma, uma possibilidade é vir para Q1, a outra é ficar em Q0. A gente aprendeu, né, a calcular o fecho. Se ficou em Q0, significa que a palavra já foi consumida, então ela deve ser reconhecida pelo autômato. Ela pertence, então, a uma estrela também. O não determinismo, eu já falei, você pode entender como essa parte de decidir ou não voltar para Q1 a partir da chegada nos estados finais. E da mesma forma, a gente pode escrever isso, esse procedimento, falando que a gente assume que existe um autômato, vamos criar um autômato N para reconhecer o A1 estrela. Esse autômato N tem somente um estado novo acrescentado,
que é o estado inicial, e ele também passa a ser um estado de aceitação. Então, o conjunto de aceitação é o mesmo, mais com Q0, e Q1 também mais com Q0 aqui. E a gente vai usar sempre as transições do primeiro autômato quando tiver em estados de Q1, e quando tiver num estado final, a gente pode decidir por voltar. Então, acrescenta essa opção de volta para Q1. E Q0 só tem a opção de ir para Q1, que é o que a gente tem aqui no desenho, não. Q0 só pode ir para Q1, quando o processo palavra vazia. E se tiver Q0 e tiver qualquer outra coisa que não é palavra vazia, não tem transição definida, então está aqui o movimento vazio. E aí é fácil ver que a palavra é aceita sempre que o autômato N1 aceita a palavra por partes.